Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimente seu irmão. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria nesta manhã. Jesus é o nosso caminho, o único caminho. Amém? Amém. Só de ti, se te procuro, eu sei que vou te achar. Tempos de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, todo tempo e lugar. Com graça vem transformar o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, não tem hoje o mesmo amor. Sempre, sempre até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, eu sei que vou te achar. Tempos de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Ele está sempre a cuidar. Tu estás sempre a cuidar, todo tempo e lugar. A graça vem transformar o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, não tem hoje o mesmo amor. Sempre, sempre até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra
verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor, vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus é o único caminho, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que nós perseveremos nesse caminho que nos leva até Deus, amém? Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os portais para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade. Brilham-se os corações ao que no alto trono está. O que é e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que é e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os portais para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade. Ergam-se os corações ao que do alto trono está. O que é e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que é e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino do Aé, a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, teu é o reino do Aé, a glória para sempre, sempre. E o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que é e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino do Aé, a glória para sempre, sempre. Teu é o reino do Aé, a glória para sempre, sempre.
seja o teu nome, amém? Os irmãos podem se assentar. Graças a paz, bom dia. Pessoal, hoje a gente vai falar para vocês, né, daqui dos povos não alcançados do Brasil, que são muitas nacionalidades, né, no país, e a gente vai falar um pouquinho para vocês. Pode mudar. Aqui a gente fala aqui, né, que há no Brasil uma boa representação de imigrantes nas proximidades, né, mais ou menos 100 países, né, com uma população de cerca de 300 mil pessoas, né? A Síria é o país com o maior número de imigrantes, com cerca de 35% do total. São Paulo é o estado que concentra a maior quantidade de imigrantes, seguido do Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e demais estados. Dentre as 100 nações representadas, em 27, não há liberdade de envio de missionários ou da pregação do evangelho em suas terras, mas eles também entre nós, na nossa nação. Vidas que se perderam muitas vezes pessoas que perderam tudo, né? Também deixaram seu país de origem devido à violação de direitos humanos, perseguição ou gravíssimas deficiências sociais, entre outros motivos. Amém? Pode passar. Aqui agora a gente está falando, né, aqui do legado dos imigrantes, né, alemão, que gerou 20 pastores, né, em sua família no Brasil, que foi muito importante também para o país, né, e aqui eu vou estar lendo um pouco para vocês, né. Temos o caso do pastor Rolf, né, que foi o patriarca de uma família que tem uma história centenária no Brasil e que a partir dali passou a se dedicar à pregação do evangelho no sul do país. Rolf, aos 91 anos, deixando um imenso legado de fé. Então, ele foi uma das pessoas muito importantes, assim, né? Que Deus usou a vida dele para estar falando aí de Deus para milhares e milhares de pessoas e levando essas pessoas para Jesus. Amém? De raiz judias, né, alemãs, o primeiro da família a se estabelecer no Brasil. Há 175 anos foi Cristiano Engel, na região do Agudo, Rio Grande do Sul. Mas foi a partir do seu bisneto, Rolf, que a semente do evangelho passou a dar frutos na descendência da família. Rolf, por mais de 70 anos, foi casado com Dona Terezinha dos Santos. Em mais de 90 décadas de vida, o maior legado de Rolf foi formar uma grande família sacerdotal, mesmo em uma época difícil da aceitação e muita repreensão também, né, ao evangelho no Brasil. Amém? Pode passar. E aí, trazendo para vocês aí, né, falando um pouco sobre o Novo Testamento, que da tradução, né, por germânicos no Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil está traduzindo o Novo Testamento para a língua falada por descendentes de imigrantes alemães, né, em comunidades dos vales do Caí, Sinos, Paraiama, e parte da Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul. Uma das tradutoras do texto bíblico para a língua de imigrantes é a professora gaúcha Solange, né? De Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul também. A professora também está trabalhando na tradução de uma publicação histórica, né, de bíblicas para as crianças também, para estar desenvolvendo um trabalho também para as crianças estar aprendendo também sobre a palavra de Deus. Aqui podemos ver o quão importante, né, é traduzir a Bíblia para idiomas de imigrantes que chegam ao Brasil, por mais ainda que não é a realidade, né, pois ainda não há a Bíblia traduzida em todas as línguas, ainda falta, né, para que as pessoas possam estar sabendo quem é Deus. Amém, gente? Pode mudar, mano. E aqui falando um pouco para vocês, né, em um país repleto de diversidades, criar estratégias para alcançar grupos e culturas específicas em um desafio que não podemos deixar de lado. É um desafio que não podemos deixar de lado. Além da... nosso país tornou-se também casa de muitos outros povos, imigrantes, refugiados, gente que encontrou paz e recomeço.
a eles também a necessidade de mostrar a esperança de um futuro em outra pátria, onde não haverá guerra, nem dor e nem choro. A implantação das igrejas em São Paulo, por exemplo, né, há também a comunidade africana, tem também em Açaí, no Paraná, onde a população descendente de japoneses tem ouvido, né, o evangelho em sua própria língua. Agora também em Produtentópolis, onde 75% da população é descendente de ucranianos, né? Então, assim, as missões, né, nacionais, ela trouxe pela primeira vez uma família de outro país para evangelizar o seu povo aqui no Brasil. Seja norte, em Roraima, refugiados venezuelanos, continuam precisando de nosso auxílio para encontrarem acolhimento aos que fugiram, né, do país, né, em busca aí de uma vida melhor. Amém? Pode passar. Aqui agora falando um pouco para você dos refugiados, né, e imigrantes, né? O mundo está vivendo nos últimos anos ondas de refugiados procurando em países mais ricos e democráticos um lugar para sobreviver. Vimos pela televisão o desespero da população do Afeganistão quando o Talibã tomou o poder no país no dia 15 de 8 de 2021. Milhares de afegãos tentavam desesperadamente escapar do país. Da mesma forma, venezuelanos fogem da sua pátria após o endurecimento do regime ditatorial que está no poder, né? A fuga das pessoas por causa de ditaduras, enfim, na pobreza extrema, guerras, perseguições religiosas, instabilidade política e social, como ocorre no Haiti, né? Tem sido notícias frequentes nos jornais nos últimos anos. No Brasil foram reconhecidos até 2020 como refugiados 57.099 pessoas. Né? Entre 2011 e 2020, o Brasil reconheceu como refugiado 46.412 pessoas venezuelanas, 3.594 sírios e 1.050 pessoas do Congo, África. Então podemos dizer que Deus está colocando, né, nos quintais das igrejas brasileiras pessoas oriundas de países que não permitem que o evangelho seja pregado. Temos a oportunidade de levar a mensagem da cruz para pessoas que no seu país de origem não teria essa facilidade. Oficialmente temos quase 60 mil pessoas que a igreja pode evangelizar na sua maioridade, são de povos que não foram alcançados. Sabemos que há muitos estrangeiros no Brasil, bolivianos que vêm trabalhar em São Paulo, argentinos, né, do sul do Brasil, pessoas, né, até da África também. Então, assim, missão, né, não ocorre apenas em outros países, né? O nosso Brasil está repleto de almas a serem alcançadas, povos esquecidos no interior do Nordeste, à beira dos rios, né, em colônias isoladas, né, acampamentos nas marginais, tão próximo, né, mas ao mesmo tempo tão distante, né? Então que o Senhor venha despertar, né, as igrejas, né, para que elas possam trazer essas pessoas, para que as pessoas venham aprender mais e mais a palavra de Deus, né? Eu tenho também um exemplo, né, no Brasil, né, que a minha cunhada estava com um japonês lá no Brasil. E esse japonês tinha muito interesse em aprender as coisas de Deus, em saber da palavra de Deus. E aí o nosso pastor também conseguiu uma Bíblia para estar mandando para ele, né? Porque ele tem sede de aprender a palavra de Deus. Então, é uma semente que está sendo plantada, então que os irmãos orem também para isso. Amém? Amém? Passo a palavra agora à irmã Mari. Graça e paz, irmãos. Vou tentar falar rapidinho, porque tem tempo. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o Marrocos, né? O Marrocos ele está localizado no norte do continente africano e ele é banhado pelo Mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico. Nesse mapa vocês não vão poder ver, né? Mas ele faz fronteira com os países da Europa.
principalmente com a Espanha, e dentro mesmo do próprio continente africano, ele faz fronteira com a Mauritânia e Argélia. Essa é a capital do país, Rabat, mas ela não é tão visitada, né, quanto as cidades de Casablanca e Marrakech. A bandeira do país, o vermelho simboliza a descendência da família real do profeta Maomé, e o verde representa o islamismo, que é a religião predominante do país. O pentagrama ou estrela de 5 pontas representa os 5 pilares do Islã e é chamada de Selo de Salomão. O Marrocos ele não tem presidente, né? Ele é governado por uma monarquia. Este é o rei Mohamed VI. Ele está no governo desde 1999 e, além de ele ser o chefe de governo, ele é o maior líder religioso do país. A população já ultrapassa os 38 milhões de habitantes e a maioria dos marroquinos eles são de origem berbere ou árabe. E existe uma minoria de europeus e africanos, né? E os berberes e árabes representam cerca de 99% da população. E não tem como a gente deixar de falar, né, do terremoto que ocorreu esse ano, no dia 8 de setembro. Aqui está um pouco defasado, né? Que deixou mais de 2.900 mortos e mais de 5.500 pessoas feridas, né? E esse terremoto foi de magnitude de 6,8 na escala Richter e é considerado, né, o mais mortal do país desde 1960. E antes de falar o que interessa, eu trouxe umas coisas que não interessam muito, mas para aqueles que desejam visitar o Marrocos. O Marrocos é um país que existe gatos por toda parte, né? Diz que é surpreendente o número de gatos que tem ali, né? Quando a pessoa vai fazer turismo, ela fica até assustada, né? De tanto gato que tem ali. E o Marrocos ele abriga o maior deserto quente do mundo e o terceiro maior deserto da Terra, que é o deserto do Saara. E a cultura deles é meio parecida com a da Índia, né? Quem for um dia para lá vai ver muitos homens de mão dada, abraçados, né? E também, assim como na Índia, no Marrocos, a mão esquerda ela é considerada impura para a ingestão de alimentos e ela só serve para a higiene pessoal, né? E outra curiosidade diferentemente de todo mundo, o símbolo do amor não é o coração, é o fígado, né? Então, se você ouvir de um marroquino hoje, você deixou o meu fígado triste, ou meu fígado bate por você, vocês não fiquem assustados. Né? E, continuando a falar em turismo, principalmente na cidade de Marrakech, vocês verão muitos encantadores de serpentes, principalmente das cobras najas, né? E por alguns euros, dólares e até pela moeda dirham, você poderá se aproximar, tocar e até tirar foto, né, para guardar de lembrança. E agora, chegando ao que interessa. Cadê o irmão Ricardinho? Irmão Ricardinho. Depois eu falo. A religião, estima-se que 99% da população é islâmica e apenas 1% segue outras religiões. No Marrocos existem mais de 50 mesquitas, né? E a maior delas é a mesquita de Hassan II, que fica em Casablanca. E ela leva o nome do atual rei do país, né? O Mohamed VI. E no ranking de perseguição a cristãos, o Marrocos ele está em 29º lugar. Segundo Portas Abertas, em países do norte da África, é crime abalar a fé de um muçulmano, o que indica que, se um cristão falar com outra pessoa sobre Jesus, corre o risco de ser preso e processado. Com esse histórico legal, os cristãos marroquinos de origem muçulmana enfrentam intensas pressões para renunciar à fé, e eles também são punidos com a perda dos direitos de herança e custódia dos filhos. Em algumas circunstâncias, os seguidores de Jesus são presos e multados por ter uma Bíblia ou por discutir a fé cristã com o muçulmano.
Mas não são apenas as leis contra o proselitismo, que significa intento ou empenho de converter pessoas ou determinados grupos a uma determinada ideia ou religião, que coloca os cristãos em risco. Os extremistas islâmicos ameaçam os seguidores de Jesus com ataques violentos. Na esfera pública, os cristãos se tornam alvo de interrogatório do governo, agressão física ou prisão. No trabalho, podem ser assediados por colegas ou são demitidos. Quando a fé se torna conhecida, muitos cristãos não conseguem mais emprego. A distribuição de materiais cristãos é restrita e os cristãos podem sofrer pressão e violência se forem encontrados com algum material. E mesmo online, os cristãos correm o risco de assédio cibernético por causa da expressão da fé. A pressão das famílias e da sociedade pode forçar os cristãos ao isolamento ou deslocamento. As pressões sobre os cristãos tornam difícil estabelecer e manter qualquer comunhão com outros irmãos na fé. Com certeza, os cristãos de origem islâmica são mais vulneráveis à perseguição religiosa, principalmente nas áreas rurais, que são mais conservadoras, e a maioria deles se muda para áreas urbanas, onde é mais fácil escapar da pressão da família e da comunidade. E como em outros países que já foram apresentados aqui, os homens que deixam o Islã para seguir a Jesus são vistos como uma vergonha para a família e, como resultado, podem ser excluídos do convívio familiar. Eles também têm um apoio financeiro cortado e a herança negada. As mulheres cristãs geralmente não revelam a fé devido à gravidade das repercussões. Se forem casadas com um muçulmano, podem ser obrigadas a se divorciar, são agredidas, expulsas de casa e têm a guarda dos filhos negada. As solteiras podem ser confinadas em casa ou forçadas a se casar como uma medida corretiva. De acordo com o artigo 220 do Código Penal, qualquer tentativa de parar uma ou mais pessoas de exercer suas crenças religiosas ou de participar de cultos religiosos é ilegal e pode ser punido com 3 a 6 meses de prisão e multa de 21 a 53 dólares. O artigo aplica a mesma penalidade para qualquer um que abala a fé de um muçulmano ou tenta convertê-lo para outra religião. O islamismo é considerado a religião do reino, com o rei Mohamed VI mantendo o título de príncipe dos fiéis. E eu andei pesquisando, irmãos, para ver se encontrava alguma igreja protestante, e eu encontrei 2, né? Só que hoje eu vou estar falando só dessa igreja evangélica no Marrocos, irmãos, estejam acompanhando aí. Ela é classificada como protestante, é associada à Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas, originou-se no país em 1907 e ela vem do ramo da Igreja Reformada Francesa. E essa denominação ficou conhecida na década de 2000 e 2010 pelas expulsões de vários de seus pastores e missionários do país, acusados de incentivar a conversão de muçulmanos ao cristianismo, o que é proibido pela lei do país. A própria denominação diz que ela é a única rede legalmente reconhecida de congregações protestantes nesse reino muçulmano. Seu chamado é a proclamação do evangelho ao mundo, a formação e o fortalecimento da fé de seus fiéis. Vendo-se na tradição das igrejas da Reforma, ela acredita no sacerdócio universal de todos os crentes batizados e na igual dignidade de todos os servos na diversidade de ministérios instituídos para o serviço do evangelho. Esse é o Merdi, ele é um ex-muçulmano que foi declarado pelo Ministério da Justiça como o único marroquino na história do Brasil que tem refúgio religioso diplomático. Tem muitos vídeos dele e eu assisti um completo que tem 4 horas que conta o testemunho da sua conversão. E ele também escreveu um livro sobre isso, né? E ele diz que 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 27 ao 29, resume a sua vida com Cristo. Mas Deus escolheu, e para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. O Merdi, ele é filho de uma das maiores autoridades do país e o pai dele é um líder religioso político
que ajudou a criar algumas leis que regem o Marrocos, inclusive as leis religiosas. E ele relata que, após a sua conversão, ele ainda ficou 1 ano no Marrocos, escondendo da família, né, que havia se convertido. E ele conta que ele sempre teve muito respeito aos seus pais, né? Ele nunca levantou a voz para os seus pais. Ele diz que era um menino que passava o perfume do pai para se parecer com o pai, né? E ele fala que o relacionamento com a família era muito precioso. Mas chegou um dia que ele teve que confrontar o pai e contar a verdade, né? E todo ano é realizada a festa do cordeiro. O muçulmano compra um cordeiro para sacrificar, comemorando a história de Abraão e Isaque, né? E ele, como sendo o primogênito, era normal que o pai dele fosse pedir isso para ele, né? Para fazer o sacrifício. E deveria colocar o cordeiro virado para Meca e sacrificar. E naquele dia ele diz que teve coragem de olhar dentro dos olhos do pai dele e dizer: Pai, o Senhor não está entendendo o que está acontecendo comigo. Não preciso mais sacrificar cordeiro algum, porque o meu cordeiro já foi sacrificado e crucificado há 620 anos antes do islamismo. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E o pai dele, que tem diabetes, entrou em crise e caiu no chão. E a mãe dele começou a chorar, dizendo: por que você está fazendo isso? E os irmãos, diz que os irmãos dele ficaram paralisados, né, encostados na parede e não entendendo absolutamente nada, como até hoje não entendem. E aí, ali, como vocês podem acompanhar, pago um alto preço por seguir a Jesus. Perdi minha família, meus amigos, mas nunca vou me arrepender disso. O Evangelho muda radicalmente o seu modo de pensar e de viver. É um privilégio enorme viver para Jesus. Quando me converti, entendi automaticamente que sou um missionário nato, a partir do momento que o Senhor salvou a minha vida. Logo após a minha conversão, entendi literalmente qual o meu papel nessa terra: pregar, falar dele com o meu povo, com outros povos. E ele tem cuidado de mim durante todo esse tempo. E antes de passar para o último slide, que vai ser o nosso pedido de oração por Marrocos, eu vou pedir para os irmãos da mesa do som estar passando um pequeno vídeo para vocês conhecerem um pouco da história de Merdi. Merdi, sou marroquino de origem, vivo aqui no Brasil há 4 anos e declarado pelo Ministério da Justiça como o único marroquino na história do Brasil que tem refúgio religioso diplomático. Eu me converti dentro do Marrocos, dentro de uma faculdade de teologia do islamismo, onde foi dado para mim o tema do TCC, no meu mestrado, e foi meu tema comparação sobre Bíblia e o Corão. E Cristo Jesus foi glorificado na minha vida, dentro de um seminário de teologia do islamismo, dentro do Marrocos. Minha mensagem para os jovens: aproveitem o que Deus deu para vocês, a oportunidade do liberdade, do graça do Senhor Jesus Cristo, de vocês ouvir sobre o Evangelho pela língua de vocês, em português, vocês lêem a Bíblia em português, preletores em português, várias teologias, vários preletores, várias igrejas, e vocês aproveitam o que o Senhor Jesus Cristo deu para vocês. E no final desse vídeo ainda ele acrescenta: eu venho de uma realidade que o Evangelho é proibido e seja pregado. Não temos liberdade. E o nosso pedido de oração, na verdade, é o pedido de oração de Merdi. E ele pede para que nós estejamos orando não apenas pelos muçulmanos marroquinos, mas por todo o povo muçulmano. E eu vou ler essa mensagem, e no término dessa mensagem eu vou pedir para a missionária estar vindo na frente para estar conduzindo o clamor. Amém? Me rendi ao Senhor, talvez, através de sua oração. A gente não sabe, não recebe relatos e nem notícias do que está acontecendo. Você recebe aquele folhetinho, livrinho de 30 dias de oração, e muitas igrejas não levam a sério. Meus irmãos, eu quero encorajar vocês. Orem pelo povo muçulmano, porque hoje, no século XXI, o movimento que acontece entre o povo muçulmano, os movimentos de conversões, não são uma, não são 2 conversões. Centenas de muçulmanos se rendem ao Senhor, talvez através de sua oração. Quero encorajar vocês. Orem pelo povo muçulmano, pois nós somos resposta das orações de vocês. Amém?
Amém, irmãos, vamos orar. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã, Deus, diante de tudo que ouvimos e aprendemos acerca desses povos, Senhor. Queremos colocar os imigrantes, ó Deus, que são tantos que se refugiam ao nosso país, Senhor. Queremos pedir, Deus, por oportunidades. Queremos pedir para que nossas igrejas ali, Senhor, sejam despertadas a cuidar e evangelizar também esses povos, Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor alcance, Senhor Deus, esses povos que vieram de tão longe, Senhor Deus, carentes, ó Deus, necessitados, Senhor Deus, principalmente, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor, e daquilo que o Senhor pode fazer sobre a vida deles, Pai. Queremos colocar, Senhor, também, Senhor, a vida deste rapaz, desse missionário, Med, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa sustentá-lo, Senhor Deus. Oramos, ó Deus, pelas igrejas, ó Deus, que estão ali no Marrocos, Senhor. Rogamos pela Tua graça, misericórdia, por aqueles que foram alcançados, tantos que foram alcançados pelo poder glorioso da Tua palavra, Senhor. Oramos para que o Senhor nos fortaleça, os conduza, Senhor. Oramos por nós, Tua igreja, a igreja do Senhor, para que o Senhor nos desperte, Senhor Deus, para que possamos orar mais, Senhor. Oramos, ó Deus, queremos orar pelos povos perdidos, queremos orar pelos muçulmanos, queremos orar por aqueles que se converteram também, estão passando por dificuldades, estão sendo perseguidos, estão sendo abandonados por suas famílias. Queremos colocar, Senhor Deus, esta nação diante do Senhor, Deus, para que o Senhor, na sua soberana graça, Senhor Deus, no Teu poder, possa alcançar, Senhor Deus, esses povos, Pai. Assim, Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para que o Senhor também, como igreja do Senhor, nos use, Senhor, seja na oração, seja, Senhor Deus, nas intercessões, seja nas contribuições, seja também indo, Deus, se o Senhor aqui quiser, Deus, nos levantar, nos despertar e nos levar para esses países, Senhor, nos colocamos diante de Ti nessa manhã, para que assim o Senhor, o Deus de toda a glória, o Criador de todas as coisas, possa agir, Senhor Deus, sobre nós e através de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério de Louvor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, poderá fazer nesse momento, amém? Teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.
todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, no som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Toda vida confessa, Senhor, a nossa vida. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Nós declaramos isso nesta manhã. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração diante de Ti. Recebe também os dízimos e ofertas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.